Bom dia! Estamos aqui então para mais um encontro do nosso livro Porque o Amor é Importante, esse aqui, né? Estamos no nosso terceiro encontro de estudo. Tá sendo muito gostoso estudar com vocês, gente, toda terça às 9 da manhã, independente de se tiver muita gente, pouca gente, ninguém, nós estaremos aqui para a gente conseguir ter a disciplina de estudar esse livro, né? Então, é um livro que traz muito conteúdo técnico, muito conteúdo gostoso de ler, mas que tira a gente da nossa zona de conforto, né? Olhando para como que o afeto, como que os primeiros anos de desenvolvimento do bebê, desde a concepção, afetam, impactam o resto da vida do ser humano, porque tem a ver com construção neurológica, construção neural. Tá bom? Ah, meu amor, obrigada. Eu pedi pro Dinho entrar logo pra ver se estava funcionando, porque na vez passada travou e agora há pouco eu comecei e travou tudo de novo, mas acho que agora tá tudo bem. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Quem estiver me assistindo aqui pelo IGTV já gravado, saiba que é toda terça às 9 da manhã a gente faz esse estudo ao vivo, tá bom? Que bom que vocês estão aqui. Queria saber como é que tá pra vocês. Compraram o livro? Eu sei que a Inês comprou. Como é que tá pra vocês, mesmo quem não comprou? Como é que foi o último estudo? Eu fiquei pensando que seria bem legal se cada um... Olha, eu já querendo fazer, né, mais. A gente conseguisse ter um caderno, né, pra anotar, porque, gente... Eu tô anotando aqui no meu, porque tá muito conteúdo, muita coisa que você fica... Nossa, eu preciso confirmar esse dado, preciso confirmar essa informação. E é legal, e me provoquem aqui, tá? Quando vocês tiverem assim, isso aí também é estranho, vamos confirmar. A gente não precisa acreditar em tudo que a gente lê, gente. Por mais que ela seja super capacitada, né, super renomada, o livro esteja no best-seller aí mundial, etc., a gente tem que questionar. Porque a gente precisa sempre exercitar o nosso pensamento crítico, né? Nossas conclusões precisam vir do que faz sentido para nós, não porque alguém disse, né? Sair desse lugar de obediência da autoridade e ir para um lugar realmente de construção do seu próprio conceito, do seu próprio pensamento, né? A razão precisa vir sempre junto. Então, antes da gente continuar lendo, a gente já tem 2 estudos, 2 encontros lá no nosso... no meu IGTV, tá? O encontro número 1, a gente conversou sobre a Suguerra, conversou sobre o livro, etc. No encontro número 2, a gente estudou a introdução, que já deu muito conteúdo, né? Muito pano pra manga aí pra gente pensar, refletir, questionar. Ele fala de questões culturais, ele fala da história do mundo, né? Que foi nos trazendo e foi trazendo essa educação tradicional que a gente tem hoje. Crenças e a própria ciência, como é que ela caminhou, por que agora ela tem interesse em olhar para isso, até então não tinha. Foi muito legal pensar sobre isso e ler sobre isso, ver esses dados, assim, foi muito gostoso. Vejam isso no encontro 2. E agora nós vamos pro encontro 3, que nós vamos começar realmente o capítulo, né, que é o capítulo 1, que é a parte 1, aspectos fundamentais, os bebês e seus cérebros. Mas antes da gente começar a ler, eu queria contar pra vocês que eu estou atualizando meu YouTube. Então, quem ainda não se inscreveu lá no meu canal, todas as lives aqui do IGTV eu tô começando a colocar lá também, pra vocês poderem pesquisar por nome, né? Acaba sendo mais fácil de assistir. Então, sigam lá, é Alcione Andrade Oficial, tá? Procurem lá que vocês vão achar, Alcione Andrade Oficial. E aí, toda vez que os vídeos estiverem lá, vocês vão poder assistir. E até eu tô fazendo uma playlist separada só para os estudos do livro. Então dá para vocês também irem por lá e acompanharem o estudo, tá bom? Outra coisa que eu queria contar pra vocês é que eu comecei agora um grupo de WhatsApp. Quem quiser falar comigo no particular, pedir, você quer entrar no grupo, eu coloco vocês lá. E por lá eu vou começar agora a criar conteúdos exclusivos para aquele grupo. Então tem os conteúdos do Instagram, tem os conteúdos do YouTube, tem os conteúdos do meu site, soniandrade.com.br. E agora vai ter conteúdos criados exclusivos também pro WhatsApp, tá? Kelly, seja bem-vinda! Então vamos lá? Vamos começar o nosso livro? Alguém tem algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa sobre o livro, sobre o estudo? Fiquem à vontade, tá? E fiquem à vontade para me interromper também, por favor. Parte 1, então, aspectos fundamentais, os bebês e seus cérebros. Nós vamos começar a olhar desde o começo da concepção, o que está acontecendo no desenvolvimento cerebral do bebê. Então, neurociência pura. E o primeiro capítulo é antes que os conheçamos, antes do bebê nascer, o que está acontecendo lá? Oiê! A minha irmã caçula tá grávida, eu posso contar para todo mundo agora. É o Benício que tá vindo, que amor.
E aí ela tá estudando com a gente, que delícia. Oi, Luíse! Luíse, não esqueci, tá? Vou responder aqui sobre a questão da vacina. Como a gente pode ser o mais respeitoso possível com uma criança na hora de dar a vacina, né? Que a gente conversa sobre não fazer nada à força, como é que a gente pode lidar com isso. Então tá, vamos voltar então. Aqui, toda vez no comecinho tem um poeminha, uma frase de alguém, etc. Eu não vou ler pra não dar spoiler total do livro pra vocês. Mas vamos ler conteúdo, vamos começar com conteúdo. Então, as primeiras semanas da concepção. Vamos lá? Uma nova vida pode nos pegar de surpresa. Nem sempre segue uma história linear previsível de um garoto que conhece uma garota, seu relacionamento fica estável, compra uma casa e começa uma família. Algumas gestações acontecem inesperadamente depois de uma noite de bebedeira com um estranho que passa ou com um parceiro de quem você nem gosta mais. Como o amor, uma gestação pode acontecer quando você menos espera. Ou depois de você ter tentado ter um bebê por tanto tempo que um simples pensamento relacionado à gestação se torna uma decepção dolorosa constante. Embora seja mais fácil engravidar e manter a gestação em situação de nutrição abundante e bem-estar emocional, na prática, os cenários são tão diversos quanto as próprias pessoas. No entanto, tudo começa quando um evento biológico é acionado. O óvulo e o espermatozoide se conectam e, de repente, tudo muda. A célula fertilizada aninha-se na parede nutritiva do ventre da mulher. Ela evolui rapidamente para aglomerados de células que então começam a negociar seu lugar na estrutura do novo corpo que está sendo produzido. Será que esse novo tecido se tornará uma mão, um rim ou uma área do cérebro? Depende de onde ele se encontra em relação às outras células teciduais. Assim começa um extraordinário processo de misturas de ingredientes de um novo ser humano. Em poucas semanas, o embrião em desenvolvimento colaborará com a mãe em um projeto de construção mútua. Juntos, eles criam a placenta, que funciona tanto como um portal de troca de nutrientes, oxigênio e secreções bioquímicas, como hormônios, quanto como uma barreira de proteção projetada para filtrar qualquer substância tóxica dos sistemas de órgãos da mãe e impedi-la de alcançar o embrião. Estão me acompanhando? Quem está trabalhando aí com fone vai me dizendo se eu estou lendo muito rápido, hein? Que vocês têm que ir pensando no que eu estou falando, né? A placenta, propriamente dita, libera uma substância chamada HCG, que pode deixar a mãe mais sensível a toxinas e até nauseada. Esse sistema de proteção funciona bem se a mãe tiver um estilo de vida razoavelmente saudável, mas pode ser difícil para a placenta proteger o feto se a mãe estiver usando drogas como álcool ou nicotina. Ó, que interessante, gente. A placenta protege até certo ponto. E não é só álcool e nicotina. A gente vai ver aqui que até o hormônio do estresse passa pela placenta se for em grande excesso. O consumo intenso de álcool pode causar danos em qualquer momento da gestação, mas infelizmente tem um impacto muito maior sobre o vulnerável embrião em suas primeiras semanas de desenvolvimento, antes dele tornar-se oficialmente um feto, com órgãos já em funcionamento. Nessas primeiras semanas, as estruturas físicas estão se formando bem como a face da criança. É nesse momento que os porres, definidos como beber mais de 6 unidades, ou 3 ou 4 taças de vinho de uma vez só, especialmente de modo regular, podem ter um impacto mais forte, podendo levar às características faciais distintivas, como olhos pequenos e lábio superior fino, associadas à síndrome alcoólica fetal. Olha que interessante, até na formação do rosto, né? Em um mundo ideal, qualquer mulher que esteja meramente considerando engravidar ou em risco de engravidar teria cuidado para não beber álcool em excesso, a fim de que esse dano precoce possa ser evitado. Contudo, esse risco continua durante toda a gestação. Mesmo nas fases mais avançadas, o álcool pode ter efeitos graves sobre o cérebro do feto. Ele tem diferentes impactos negativos, mas é particularmente associado a cérebros menores e menor capacidade de conexão entre o hemisfério direito e o esquerdo, o que leva a dificuldades significativas na aprendizagem e na atenção, bem como a déficits de empatia e de comunicação com outras pessoas. Olha que interessante, gente. Crianças vindas de uma gestação, de alguém que consome muito álcool, de um alcoolista e etc., tem muitas chances de ter um desenvolvimento comprometido do cérebro.
Ele tem diferentes impactos negativos, mas é particularmente associado a cérebros menores e com menor capacidade de conexão entre os hemisférios direito e esquerdo e leva a dificuldades significativas na aprendizagem e na atenção, bem como a déficits de empatia e de comunicação com outras pessoas. Vai pensando aí quem conhece, né? Só pra gente ir tendo alguns paralelos assim. Quem conhece pessoas que são filhos de pais, mães alcoolistas, que vocês consigam fazer esse paralelo das dificuldades vem desde a formação do cérebro, desde o comecinho ali na formação do cérebro dentro do ventre, né? Dentro do útero da mãe. A gente tá falando da questão do álcool, tá? O mundo de acordo com a mãe. Nenhum feto pode se desenvolver bem se está recebendo produtos químicos tóxicos. Contudo, o feto também está respondendo a uma ampla gama de outros sinais bioquímicos da mãe. Agora, gente, em geral, hein? Não é mais só questões químicos tóxicos, né? Ele ou ela já está se adaptando ativamente ao que esses sinais lhe dizem sobre o mundo de acordo com a sua mãe. Hormônios, neurotransmissores e nutrientes têm histórias particulares para contar na formação do bebê dentro da barriga. O que a mãe come tem o maior impacto sobre o feto nos 3 primeiros meses de gestação. O feto precisa de vários ingredientes para se desenvolver bem. Gente, eles falam aqui quais são as fontes, tá? Eles vão falando as fontes de algumas frases que eles falam. Como que eu faço? Porque eu não vou ficar lendo esses nomes em inglês aqui que não vai mudar nada pra vocês. Eu vou falar, isso tem fonte, alguma coisa vocês procuram ou me pedem depois, tá? Então, o que a mãe come tem o maior impacto sobre o feto nos 3 primeiros meses de gestação. Tem fonte. O feto precisa de vários ingredientes para se desenvolver bem, em particular, uma quantidade suficiente de proteínas, bem como várias vitaminas e minerais. Quando eu engravidei do Joaquim, eu já era vegetariana, né? E aí o meu médico olhou pra mim e falou, você vai continuar vegetariana? Eu falei, vou e tô com uma nutricionista. Ele falou, então vai, confia na sua nutricionista, mas segue ela. Porque eu ia ter que substituir a proteína de alguma forma, né? Precisa de muita proteína. E substituir, eu acho. No entanto, os nutrientes da mãe não servem apenas para o seu crescimento imediato. O feto também está construindo hipóteses sobre a vida que o espera. Olha que interessante, gente. Nada é só físico. A gente fala isso o tempo todo, gente. Nós somos seres humanos integrais. Tudo o que acontece no físico, a gente está levando para o psicológico, levando para o neurológico. Então, olha que interessante. No entanto, os nutrientes da mãe não servem apenas para o seu crescimento imediato, para o crescimento imediato do bebê. O feto também está construindo hipóteses sobre a vida que o espera. Como se fosse uma previsão do tempo, ele precisa se preparar para as condições futuras. Será uma vida com uma alimentação abundante ou ele precisará armazenar tantas calorias quanto possível a fim de sobreviver? Olha da onde pode vir, gente. O gen, né? Já veio assim desde pequenininho. Se a mãe sofre de subnutrição ou ingere comida industrializada durante o início da gestação, o feto pode chegar à conclusão de que não haverá oferta de muito mais do que isso, de modo que ele desenvolve o que foi chamado de fenótipo poupador, concebido para fazer o melhor uso possível dos recursos disponíveis. Tem fonte. Do Barker, 1992. Gente, olha que interessante isso. Desde pequenininho, ele vai entendendo o mundo e construindo crenças sobre ele mesmo, sobre como a vida funciona a partir de tudo que ele está vivendo. Aqui a gente está falando só da alimentação da mãe. Imagina todo o resto. Como é impactante, como é interessante, né? O tanto que realmente essa relação mãe e bebê é impactante para ser quem nós somos hoje, né? Nossa construção. Então, ele pode desenvolver o chamado fenótipo poupador, concebido para fazer o melhor uso possível dos recursos disponíveis. O que é isso? Nós estamos sempre lutando para sobreviver. Sempre, tá? Sempre lutando para sobreviver. E a gente vai construindo crenças de como é que isso se dá. Crenças e registros neurológicos. O estresse também tem efeitos de alcance surpreendentemente elevado no desenvolvimento dos sistemas nutricionais do feto. Altos níveis de hormônios do estresse tendem a aumentar a secreção de leptina, o hormônio que controla o apetite e a ingestão de alimentos. Também afetam a propensão do feto de armazenar gordura em volta da barriga, na parte do corpo entre os intestinos e a parede abdominal, aumentando suas chances de engordar na meia-idade ou de ter uma barriga de cerveja, que foi comparada à corcova de um camelo, também um eficaz sistema de armazenamento de gordura. Olha que legal, gente. A gente não tem ideia de como as coisas estão conectadas, né?
Desde lá de pequenininho, quando a gente tá dentro da barriga da mãe. Oi, Isa, oi, Fábio, oi, Thalita. O cérebro já tá registrando de o que ele tem que fazer para sobreviver. Então, se lá na barriga da minha mãe teve muito estresse, que liberou leptina, que ela se alimentou mal, e aí meu corpo registrou que ele precisa guardar o máximo possível de comida, porque nem sempre vai ter comida suficiente na qualidade adequada, etc e tal. Pode ser que lá na frente, em meia idade, lá na frente, eu vou ter aquela barriga de cerveja, eu vou ter aquele acúmulo na área abdominal, porque é registro cerebral lá do período da gestação. Gente, que doideira! A gente acha que uma coisa é uma coisa, outra coisa acabou. Ah, depois lá no futuro ele dá um jeito. Ah, não, mas isso é só agora. Depois ele muda, depois ele aprende a comer melhor. Depois, sabe? É muito importante, gente, a gente percebendo. Por que será que o afeto é tão importante para o desenvolvimento de um ser humano? A gente começa a perceber desde agora que pequenas coisas, que assim, se a gente não faz por amor, gente, se não é por amor que a gente vai melhorar a nossa alimentação, pelo nosso feto, por que será? Então, assim, não só isso, né, mas o feto influencia até nisso. Olha que interessante, gente. O intervalo crítico para a programação dessa tendência de armazenar gordura na barriga é durante a metade da gravidez, entre a 14ª e a 23ª semana de gestação. Elisa, tá no seu período. O intervalo crítico para a programação dessa tendência de armazenar gordura na barriga é durante a metade da gestação, da gravidez, entre a 14ª e a 23ª semana. Tem fonte, tá? De 2011. É tudo muito atual. Lendo essa pesquisa, me surpreendi com a pouca discussão pública que resultou de suas implicações. A má nutrição na gestação pode até mesmo ser um dos principais contribuintes para a explosão da obesidade na nossa era. O problema que surge, pelo menos em parte, por causa do descompasso entre as expectativas de um feto subnutrido, programado, com uma predisposição para armazenar gordura, que se torna um bebê e uma criança despreparada para um mundo inundado com alimentos industrializados, açucarados e baratos, e lancherias em todas as esquinas. Assim, ele ganha peso rapidamente, sobretudo em torno da barriga. Tem fonte. Cada vez mais isso está se tornando um problema em países em desenvolvimento, como a Índia, onde 30% dos bebês começam a vida abaixo do peso, mas onde as taxas de obesidade estão aumentando drasticamente. Isso a gente está falando só da parte nutricional por enquanto. Pensamentos criam realidade e realidade criam pensamentos. Mais uma parte do livro. A qualidade de vida da mãe é compartilhada por seu feto. A qualidade de vida da mãe é compartilhada por seu feto. Mas isso não tem a ver apenas com o estado físico. O feto também compartilha seu estado de espírito. Uma vez grávida, a mulher... Gente, a ignorância é uma bênção, né? Quando ninguém sabia de nada disso, jogava a culpa na criança mesmo, tá nem aí. O adulto é de que época não cuidou da vida dele. E agora a gente vai tendo essa consciência e entendendo que, opa, muito parte disso pode ser minha responsabilidade. Olha que interessante, gente, as gerações vão passando, a gente vai de geração em geração assumindo cada vez mais as responsabilidades sobre nós e sobre os que vêm sobre nossa responsabilidade, né? Porque a gente acaba tendo mais informações sobre isso. Uma vez grávida, a mulher sente-se presa a uma grande ansiedade, bem como uma enorme emoção. Um novo papel na vida a aguarda. Como em qualquer novo desafio, pode haver otimismo em relação à oportunidade de se desenvolver como pessoa, ou pode haver muitas dúvidas sobre essa transição. Esperanças e medos se acotovelam na mente da nova mãe. Como seu parceiro lidará com o bebê? Será que o parto será difícil? Ela será capaz de atender às necessidades do seu filho? A gestante pode se sentir alienada de seu corpo conforme suas mamas crescem e sua barriga aumenta, sentindo o bebê como um parasita. Ela pode sentir suas experiências negativas como sendo erradas. Alternativamente, isso pode ser um forte impulso para que ela idealize o bebê e a si mesma. Ela espera que ele seja um bebê mais perfeito do mundo, que ela seja uma mãe brilhante durante toda a gestação e, além, que mantenha sua aparência como a das celebridades de revistas. Quando se encontra gemendo com náuseas ou comendo doces compulsivamente, ou no meu caso ovos e batatas fritas, ela se decepciona consigo mesma. No entanto, todos esses pensamentos, positivos e negativos, são parte do ajuste mental e da preparação para o novo relacionamento que já começou. Olha que legal. Esses extremos de idealização ou rejeição podem ser uma montanha russa. Para algumas mulheres é difícil encontrar um equilíbrio e ter confiança na gestação. Isso é particularmente verdade para as mulheres que estão lidando com outros estresses em sua vida, como um trabalho exigente, conflitos no relacionamento ou a falta de recursos financeiros. O bom e o mau estresse. As mulheres que estão sob estresse podem passá-lo para o filho.
As mulheres que estão sob estresse podem passá-lo para o filho. Ouviram? No entanto, não há uma definição fácil de estresse nesse contexto. Muitas mulheres que têm um trabalho exigente veem isso como uma fonte de estímulo, não de estresse. Até mesmo relacionamentos desafiadores ou intensos podem ser fundamentalmente seguros e uma fonte de força. Olha que interessante isso, gente. Vai para um lugar, né? De novo, a gente tem que fugir do certo e errado. A gente vai para um lugar quando a gente tem essas informações, né? Ai, porque o estresse passa, porque vai influenciar o bebê, porque daí ele vai ter obesidade, porque daí ele vai ter esse acúmulo de gordura na região abdominal e etc, não sei o quê, porque ficou trabalhando até o último minuto. Né? A gente vai para esse lugar, tá errado, não pode fazer isso. Mas peraí, cada pessoa é uma pessoa. Ela mesmo diz aqui, ó. Muitas mulheres que têm um trabalho exigente veem nisso uma fonte de estímulo, não de estresse. Até mesmo relacionamentos desafiadores ou intensos podem ser fundamentalmente seguros e uma fonte de força. Não tem certo e errado. É a busca pelo autoconhecimento. A gente precisa tomar as decisões a partir de nós, de como a gente se percebe, de como a gente se conhece. Então, autoconhecimento constante. Em todos os casos, níveis moderados de estresse podem ser bons para o feto, de acordo com um estudo feito por Janet de Pietro em 2006. Ela e seus colegas de Baltimore encontraram que um leve estresse ou ansiedade em uma gestação estável e saudável poderia predispor o sistema nervoso a amadurecer mais rápido e poderia estimular o desenvolvimento motor e cognitivo do feto, efeitos que foram seguidos até os 2 anos de idade. No entanto, há um estresse que não é útil para o feto. Em particular, até o relativamente comum estresse de baixo nível pode afetar o desenvolvimento dos sistemas emocionais. Oi, Pati! Isso é difícil de quantificar, particularmente porque as mulheres nem sempre têm uma percepção exata de quão estressadas estão, de acordo com de Pietro. Algumas relatam sentir-se estressadas, embora tenham pouco marcadores biológicos de estresse, enquanto outras estão acostumadas às suas vidas estressantes, como viver na pobreza, por exemplo, ou ter um trabalho muito árduo, que pensam que estão muito bem enquanto seus corpos contam uma história diferente. Para a maior parte das mulheres, trabalhar por muitas horas leva a uma sensação de tensão, e durante os vulneráveis primeiros meses de uma gestação, isso pode afetar negativamente o desenvolvimento do sistema nervoso do feto e prejudicar o crescimento fetal, resultando no bebê com baixo peso. Isso é mulheres que nascem significativamente abaixo do peso, menos de 2,5 kg, e enfrentam alguns graves riscos à saúde na vida adulta, particularmente de várias doenças, como diabetes, hipertensão arterial e doença cardíaca. Assim, enquanto um pouco de estresse pode ser bom ou até benéfico em alguns aspectos, formas mais intensas ou crônicas de estresse podem ter consequências deletérias para o bebê. Em particular, qualquer situação que faz a mãe se sentir fora do controle, como violência doméstica, preocupações financeiras ou ver-se obrigada a trabalhar por muitas horas, pode ao longo do tempo levar a uma diminuição na atividade de enzimas especiais da placenta, que normalmente são capazes de evitar que o hormônio do estresse, cortisol, alcance o feto. Olha que interessante isso, gente. A placenta, ela pode sim, ela foi feita para proteger o feto até de que esses hormônios do estresse cheguem nele. Mas existem situações como violência doméstica, com muitas preocupações financeiras muito graves, ou a mulher se vê obrigada a trabalhar por muitas horas que ela não gosta, que ela se sente mal e etc., afeta a diminuição da atividade de enzimas especiais da placenta que bloqueiam a passagem do cortisol para o bebê. Quando a enzima está desativada, o cortisol é capaz de atravessar a placenta e chegar ao feto, potencialmente impedindo-o de desenvolver uma resposta ao estresse, um sistema que exploro em mais detalhes nos capítulos futuros. Esses bebês expostos aos hormônios do estresse de suas mães nascem mais irritáveis e propensos a chorar. Vou ler de novo. Esses bebês, expostos aos hormônios de estresse de suas mães, nascem mais irritáveis e propensos a chorar. E tem maior probabilidade de nascer com respostas comportamentais ao estresse, mais acentuadas. A resposta ao estresse propriamente dita pode, por fim, ser reprogramada e alterada. Tem fonte. Em parte, isso pode ser decorrente dos efeitos dos hormônios do estresse sobre a amígdala da criança. A amígdala está no epicentro das reações emocionais do cérebro. A gente vai ver bastante sobre a amígdala, a gente fala bastante sobre isso, né? Que é do cérebro primitivo. Que tem a ver com a nossa sobrevivência.
A amígdala está no epicentro das reações emocionais do cérebro e está relacionada ao desencadeamento da resposta ao estresse propriamente dito. É a primadona operacional do cérebro, reagindo intensamente a experiências básicas de dor, prazer, medo, raiva, tristeza e alegria. Está fortemente ligada às outras estruturas cerebrais importantes, como o hipotálamo, o hipocampo e o córtex frontal. Gente, essa é a base quando a gente estuda questões, reações das pessoas. Tá? A base é esse cérebro primitivo, esse cérebro emocional, esse cérebro animal, que luta pela sobrevivência. Então, lembra daquele filme Divertidamente? Ele fala especificamente dessas emoções básicas que vêm em luta pela sobrevivência, tá? Então, ela está reagindo intensamente a experiências básicas de dor e prazer, medo e raiva, tristeza e alegria. Está fortemente ligada às outras estruturas cerebrais importantes, como o hipotálamo, hipocampo e o córtex frontal. Na verdade, trata-se de um elemento tão importante da vida humana que todas as principais estruturas da amígdala são formadas por volta da 15ª semana de gestação, tá? Quando a amígdala em desenvolvimento, gente, atenção. Quando a amígdala em desenvolvimento é exposta a altos níveis de cortisol, o hormônio do estresse, especialmente no início da gestação, ela pode responder tornando-se mais ativa e desenvolvendo conexões extras. Na verdade, em alguns bebês expostos ao estresse pré-natal, ela pode ter um aumento de até 6% em seu volume. Aí tem um asterisco aqui. Estranhamente, isso só parece afetar bebês do sexo feminino. Não se sabe por quê. Estão acompanhando, gente? Estão conseguindo acompanhar? Essa parte de gestação é bem técnica, né? Mas vamos lá. O estresse pré-natal pode ainda afetar o cérebro de outras maneiras. Tô lendo, gente. Quem tá entrando agora, tô lendo o livro pra gente estudar. O estresse pré-natal pode ainda afetar o cérebro de outras maneiras. Pode reduzir o volume do hipocampo, uma estrutura do cérebro relacionada à memória, e alterar o tamanho do corpo caloso, uma área no centro do cérebro que liga os hemisférios cerebrais direito e esquerdo. Olha que legal, gente. O estresse pré-natal, o estresse da mãe, quando tá grávida, pode ainda afetar o cérebro de outras maneiras, reduzindo o volume do hipocampo, uma estrutura do cérebro relacionada à memória. Será que é por isso que eu tenho problema de memória, mamãe? Alterar o tamanho do corpo caloso, uma área no centro do cérebro que liga os hemisférios direito e esquerdo. Pesquisas em ratos encontraram também reduções nas conexões do córtex pré-frontal, que a gente vai ver que é a área que consegue nos ajudar a controlar os nossos impulsos mais animais, né? Oi, Bárbara, seja bem-vinda. Oi, Lu, Elisandra, Andresa, sejam bem-vindas. Nós estamos lendo o primeiro capítulo do livro que fala do período gestacional, que é incrível as informações técnicas trazidas aqui, super curiosas, super interessantes. O final da gestação e o cérebro. Os últimos meses de gestação podem também ter um efeito particularmente forte sobre o cérebro do bebê em rápido crescimento. Durante a última fase de preparação para o nascimento, o feto está dormindo e sonhando muito, enquanto os neurônios se conectam e começam a estabelecer vias. Essas vias também começam a se tornar mielinizadas, revestidas por uma bainha de gordura escorregadia que acelera a sinalização nervosa, possibilitando que as mensagens sejam transmitidas mais rapidamente. Gente, isso aqui é importante, vou fazer um parênteses, tá? A mielinização, eu nunca sei falar essa palavra, que é esse revestimento de gordura escorregadia que passa pelos neurônios, começa então na gestação, e é isso que termina lá com 20 e poucos anos, quando o cérebro está todo mielinizado, que a gente fala que o cérebro está pronto. Tá? Essa bainha de gordura que vai, como se ele estivesse encapando ali os neurônios, e daí isso faz com que as informações passem mais rápido e a gente consiga ter aquela parte pronta do cérebro, tá? No final da gestação, a parte de trás do cérebro é mielinizada, em primeiro lugar. Em seguida, a mielinização ocorre gradualmente no córtex e então nas áreas frontais. Quando uma mãe está muito estressada durante essa última fase de gestação, a própria resposta ao estresse de seu bebê pode se tornar mais reativa.
Uma mãe que tem altos níveis de ansiedade ou depressão, por sua vez, tem maior probabilidade de ter um tipo de bebê que encontra dificuldades para lidar com o estresse ou novos estímulos e que leva mais tempo para superar o estresse. Mesmo quando recém-nascido, seu bebê pode ser mais temeroso e é mais provável que tenha níveis de cortisol mais elevados do que a média aos 4 meses de idade. Na pior das hipóteses, os bebês cujas mães são consideradas as 15% mais ansiosas dentre todas as mães têm maior probabilidade de crescer com problemas comportamentais e emocionais ou sintomas de transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e tem fonte do TDAH, né? Gente, só pra gente ir vendo como nosso estado emocional, nossa qualidade de vida, nossas escolhas afetam os nossos filhos desde a gestação, tá? Desde a gestação. Era no seu início, há exceções. A ingestão materna de ácidos graxos ômega 3 encontrados em peixes oleaginosos, a Bárbara fala bastante disso e eu não sei nem falar a palavra, tem um efeito protetor importante. Ele parece reduzir o impacto do estresse e da ansiedade sobre o feto. A quantidade de ácidos graxos ômega 3 no sangue da mãe no momento do parto também prediz a extensão da atenção do bebê em seu segundo ano de vida. Gente, isso é muito interessante, né? Como é que na hora do parto impacta no segundo ano de vida e não sei o que. Ou seja, é o tempo todo a gente entendendo que nós estamos realmente impactando nossos filhos e a formação deles para a vida toda. Uma pesquisa recente sugere que a colina, encontrada em gemas de ovos, couve-flor e frutas oleaginosas, incluindo a pasta de amendoim, também pode ser essencial para o desenvolvimento ideal do cérebro nesse momento, particularmente para o desenvolvimento do hipocampo, que também está relacionado ao controle do estresse, bem como é responsável por alguns tipos de memória. Ufa! Tudo bem até aqui? Essa primeira parte foi bem técnica, né, eu acho. Mas assim, eu não guardo os nomes, eu não guardo o período. Em tal mês é isso, então eu não guardo. Eu só guardo que temos muita responsabilidade, né? E que enquanto a gente não sabia disso, ok, mas, né, a gente sabe. E aí, pra mim, que no caso já tive minhas gestações, né? Já começo a perceber que muitas das coisas de hoje pode ser impactado por lá. O que me vem que é importante saber disso é o quanto a gente precisa parar de olhar para a criança e achar que tudo é responsabilidade dela. Nossa, gente do céu, não acredito. Olha o que aconteceu. Ela é muito desatenta. Ela é muito não sei o quê. Ele é muito, ela, sabe? Eles não são, gente. Eles estão em processo de formação e foram altamente impactados pela nossa gestação, pela nossa forma, nossa qualidade de vida, as nossas escolhas e continuam sendo impactados. E a gente vai ver isso aqui, tá? Então a gente parar de responsabilizar a criança que não tem o cérebro pronto, que não tem qualidade de escolha racional, que tudo é levado pelos seus próprios impulsos e instintos e começar a assumir a responsabilidade sobre as coisas, tá? Não é culpa. Meu filho é hiperativo, culpa minha, porque lá na gestação não é culpa. Como eu lido agora com a hiperatividade dele sem culpá-lo, sem tratá-lo com desrespeito, sem achar que ele precisa isso, ele precisa aquilo, ele tem que, ele tem... Não, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades de como atender esse cérebro, o que é a hiperatividade e assim por diante, tá? A cultura de falta de apoio. Em uma cultura moderna e igualitária, em que as mulheres têm estabelecido seu direito ao trabalho em igualdade de condições com os homens, as atitudes perante a gestação mudaram. A gentileza de homens abrindo porta para as mulheres mais frágeis já não existe há muito tempo. Olha que interessante esse tipo de raciocínio que faz a gente sempre ir olhando para os dois lados, né? A gente vem de uma cultura onde a mulher não podia nada, onde tudo o homem tinha que cuidar, o homem tinha que fazer e a mulher era, né, entre aspas, em alguma área. E aí a gente normalmente vai para o extremo oposto, né?
não vai abrir a porta pra mim, que eu sei abrir a porta sozinha, a gente vai pro extremo oposto. Só que a gente começa, a ideia de algo consciente, consciência, é olhar os impactos dessas mudanças. Não quer dizer que tá certo ou que tá errado. É a gente olhar os impactos, gente. Não existe certo e errado, existe resultado. E aí a gente vai buscar o nosso caminho do meio. O caminho que pra gente faz mais sentido no sentido de resultado. Então vamos lá. A gentileza dos homens abrindo as portas para as mulheres mais frágeis já não existe há muito tempo. Ao mesmo tempo, a gravidez já não merece consideração especial. Uma mulher grávida não é uma mulher numa condição médica, mas é uma nova mãe enfrentando uma grande transição emocional, bem como um exigente desafio fisiológico de nutrir um novo ser humano dentro do seu próprio corpo. Ela precisa de descanso extra e precisa saber que tem apoio emocional e financeiro. Isso é fácil de dizer, mas difícil de conciliar com a realidade da vida da maioria de mulheres. Total sentido, né, gente? Isso aqui é realidade pura. Então, a mulher precisa de descanso extra e precisa saber que tem apoio emocional e financeiro para ela poder ficar tranquila e passar tudo que ela precisa passar para o bebê da melhor forma. As mulheres em idade fértil normalmente estão trabalhando em tempo integral e elas e seus parceiros podem estar sujeitos ao estresse de uma cultura de longas horas de trabalho ou baixos salários e status. Essas realidades aparentemente irreconciliáveis podem dar origem a respostas cínicas, como a da jornalista Catherine Benet, que menospreza do grande conselho de precaução dado às mulheres grávidas pelo Royal College of Obstetricians and Gynecologists. Meu inglês é bom, né? Ela acredita que esses conselhos infantilizam a mulher. Como ela diz, o conselho trata implicitamente mães grávidas como débeis mentais revoltadas, porque continuam trabalhando quando estudos iniciais comprovaram que o bem-estar fetal dita o repouso e a tranquilidade materna. Como se não por uma falha cognitiva isso pode ser explicado? A Benet disse isso em 2013. Ela está dizendo que débeis mentais revoltados disseram isso, que as mulheres continuam trabalhando quando estudos iniciais comprovaram que o bem-estar fetal dita o repouso e a tranquilidade materna. Aí ela fala, como, se não por uma falha cognitiva, isso poderia ser explicado? Falando que as pessoas que pesquisaram isso são débeis mentais. Obviamente, a vida está relacionada com a adaptação à realidade. E isso é principalmente um processo acidentado e desigual de dar passos para frente e para trás de ganhos e perdas. Em nosso passado recente, houve grandes ajustes no lugar das mulheres na sociedade, o que trouxe enormes benefícios. As mulheres têm sido capazes de criar uma vida com mais igualdade com os homens, aproveitando-se do declínio da indústria pesada e da ascensão do setor de serviços. No entanto, esses ganhos positivos também trouxeram efeitos negativos imprevistos. Um exemplo é como a indústria alimentícia de comida industrializada se expandiu à medida que mais mulheres começaram a trabalhar em tempo integral. Então é isso, gente, não é certo ou errado. Vamos olhar para o resultado e vamos ver como a gente lida para isso? Não quer dizer que as mulheres todas têm que parar de trabalhar e voltar para casa para fazer comida. Como que a gente lida com uma alimentação mais saudável a partir dessa nova realidade? Né? Então esse é o convite, é sempre a gente ir pensando em caminhos e não negando os anteriores, né? No final de um longo dia de trabalho, pode ser um grande alívio ter à disposição uma refeição pronta, que não exija qualquer esforço adicional. Contudo, isso teve um impacto imprevisto em nosso consumo de alimentos frescos, minando hábitos alimentares nutritivos. Do mesmo modo, ter duas fontes de renda em casa possibilitou que muitas famílias em melhor situação realizassem o seu sonho de comprar sua casa própria. No entanto, a crescente demanda sobre o estoque bastante estático de casas, por fim, levou à inflação dos preços e uma enorme dívida hipotecária. Como resultado, muitas mulheres ficaram presas a um emprego remunerado para que pudessem financiar seus custos com habitação, enquanto as famílias menos abastadas ficaram completamente fora do mercado pelos preços. Por sua vez, essa nova realidade econômica contribuiu para a suposição corrente de que é bom que as mães trabalhem, mesmo durante os primeiros meses e anos de vida de seu bebê, quando ele ainda é dependente de seus pais para regulação emocional continuada e cuidados corporais. Como resultado, muitos pais agora procuram encontrar substitutos para os cuidados em uma idade cada vez mais precoce do bebê, embora a necessidade de reduzir custos signifique que a qualidade dos cuidados raramente coincida com a do cuidado parental.
Olha que interessante essa realidade, né, gente? A gente vai dar um passo, como ela diz, dois passos para frente, um para trás, um passo para frente, dois para trás. E é essa busca que vai acontecendo de geração em geração, vendo os impactos das nossas escolhas. Ah, escolhemos isso, aí depois os nossos filhos mostram o resultado dessa escolha. Eles podem fazer uma escolha diferente para os nossos netos, que daí vai mostrar um outro resultado. Os nossos netos podem fazer uma escolha diferente. E é assim, gente, essa é a evolução da sociedade. A gente só precisa saber analisar os resultados das nossas escolhas para poder proporcionar novas escolhas, embasadas com ciência, ou seja, conscientemente. E não, mas você queria o quê? Né? Quando a gente fala, mas você queria que eu tinha que trabalhar? Não é ter que não ter, que a gente avaliar, analisar e assumir a responsabilidade de fazer o que dá para ser feito, de tomar escolhas realmente conscientes e assim vai. Então, como resultado de tudo isso, muitos pais agora procuram encontrar substitutos para cuidados em uma idade cada vez mais precoce do bebê. Embora a necessidade de reduzir custos signifique que a qualidade desses cuidados raramente coincida com a do cuidado parental. Tá? Então, por mais que a pessoa queira ser muito cuidadosa com o bebê, raramente vai ser igual ao cuidado dos pais. Né? Por mais que a gente queira. E isso por quê? Porque normalmente a gente tem que reduzir custos. Eu tô trabalhando para conseguir pagar dívidas, pagar isso, pagar aquilo, manter minha qualidade de vida, etc. Então, até o custo de um novo cuidador, que seria muito bom, muito caro, alguma coisa assim, eu não tenho como. Então, até essa qualidade do cuidador, quem vai ficar, quem não vai ficar, alguém vai parar de trabalhar, normalmente prejudica bastante a qualidade desse cuidado com os bebês, né? O desenrolar desses processos afeta a vida de milhões de crianças. No entanto, continuamos tropeçando em uma sucessão de consequências imprevistas. Embora o mercado possa e responda às mudanças sociais quando se abrem oportunidades comerciais rentáveis, o mercado é reativo e raramente promove as necessidades humanas por bons cuidados e alimentação de qualidade, a menos que haja forte pressão social para fazê-lo. Atualmente, os empregadores têm pouco incentivo para fornecer mais apoio à gestante, já que as mensagens de saúde pública não estão sendo agressivamente defendidas pelas próprias mulheres, e, na verdade, podem até mesmo estar sendo ridicularizadas por jornalistas do sexo feminino. Mas há uma grande diferença entre uma atitude paternalista ou infantilizadora das mulheres e dar a elas o apoio de que precisam para cumprir sua missão como mãe. Há uma grande diferença entre uma atitude paternalista ou infantilizadora das mulheres e dar a elas o apoio de que precisam para cumprir a sua missão como mãe. O apoio, no entanto, parece ser descartado como uma opção no agressivo mundo comercial. O ritmo da vida de trabalho aparentemente não pode ser desafiado a incluir atitudes como oportunizar a gestante que tire um cochilo no meio do dia, protegê-la de demandas extras no trabalho, ou dar a ela um período de folga em caso de enjoos matinais, ou nos desconfortáveis últimos meses de gestação, quando é tão importante reduzir o estresse emocional. Diferentes civilizações, às vezes, assumem uma visão distinta. No século XVIII, o avô do poeta Brian era capitão de um navio que navegava para um território desconhecido na América do Sul. Lá, ele encontrou um grupo de pessoas de estatura elevada e grande porte que ele chamou de patagônios. Ele se espantou com seu aspecto saudável e bem-estar em comparação ao excesso e deboche que ele tinha deixado para trás em Londres. Em particular, ele se assustou com a atitude deles em relação à gestação. Enquanto uma mulher patagônia está grávida, todos os objetos desagradáveis são mantidos afastados dela. Ela é despertada com música, eles estudam como fazer para diverti-la com as atrações mais adequadas ao seu gosto. Olha que chique. A mente dela é iluminada com alegria, sem possibilitar que ela fique preguiçosa por falta de ação. Ela faz exercícios como caminhadas ou trabalho de trato de animais conforme ela desejar. Os patagônios não duvidam da influência da mãe sobre a constituição física e moral da criança, como uma árvore saudável produz frutos grandes. Legal, né? E isso foi produzido num jornal em 1767. A ciência só vem comprovando, né? Comprovando com daí dados e estudos científicos. Que prazer seria aprender com essas culturas e com a sua capacidade de valorizar as gestantes, reconhecendo os benefícios a longo prazo para toda a sociedade. Tudo bem, gente? Estão conseguindo acompanhar? Escrevam aqui, façam assim um positivo se estiver tudo certo, se eu posso continuar, alguém quer falar alguma coisa, escrevam, me interrompam e vamos lá. É para ser um estudo mesmo. Experimentando a infelicidade.
Essa visão de uma gestação mimada, infelizmente, está muito longe da realidade de muitas mulheres grávidas. Para muitas delas, a gestação é uma experiência estressante e desestabilizadora, especialmente para aquelas que não tinham fortes bases emocionais em suas próprias vidas inicialmente e que não têm um sentimento interior de ser privilegiada. Afinal, a gestação não altera a personalidade nem faz problemas anteriores desaparecerem. O estado das coisas antes da gestação ainda é o estado das coisas durante a gestação. Os pais não ajudam sendo quem são e tendo as histórias emocionais que têm. Fato, né? Isso afeta também seus bebês, que compartilham a vida emocional de suas mães, tanto antes quanto após o nascimento. Sem perceber isso, seu estado de espírito e seu modo de se relacionar tenderão a ser passados para o bebê. Olha que legal. Quer dizer, não é legal, né? Muita responsabilidade. Um estudo descobriu que a avaliação da própria condição de apego de uma mãe durante a gestação pode predizer o seu estilo de apego antes de seu bebê nascer. Isso é bom para a maioria dos pais que eram firmemente apegados a seus próprios pais e estavam razoavelmente confiantes de serem capazes de estabelecer um bom relacionamento com seu filho. Gente, apego. A gente não tá falando de, eu amo, sempre amei meus pais, sempre me dei bem com os meus pais, então com certeza eu vou me dar bem com meu filho. É nível de apego, tá? De John Bowlby, sobre a teoria do apego. Um estudo descobriu que a avaliação da própria condição de apego de uma mãe durante a gestação pode predizer o seu estilo de apego antes de seu bebê nascer. Isso é bom para a maioria dos pais que eram firmemente apegados. Apego, seguro. Eu sei que eu posso falar o que eu quiser pra minha mãe, eu posso mostrar todas as minhas emoções, eu posso expor minha raiva, eu posso fazer o que for. Eu tenho total segurança no seu colo. Eu não fujo do colo da minha mãe, eu não fujo dos meus pais, eu não tenho, piso em ovos, será que eu posso falar isso, será que eu não posso falar aquilo? Não, é um estado de apego seguro naquela relação, de amor, de carinho, de que você tem certeza que você vai ter facilidade em se apegar ao seu bebê, né? Mas quando os pais tiverem as primeiras experiências mais negativas, eles provavelmente precisarão de ajuda extra para criar um vínculo seguro com seus bebês. Por exemplo, as mulheres que foram separadas de seus pais precocemente ou que tiveram outras primeiras experiências negativas tendem a ter menores níveis de ocitocina, o vínculo bioquímico, e isso pode afetar a sua maternidade. Olha que interessante. Lembre que o cérebro está registrando coisas desde lá do passado. Por isso que a gente fala, gente, relacionamento parental é cura da sua criança interior. É olhar para você e para tudo que você registrou, porque isso afeta o jeito que você consegue lidar com os seus filhos, tá? É sempre sobre nós, gente. É sobre nós olhando para eles, né? Sobre respeitando-os e olhando para as nossas dificuldades. Então, nós que tivemos, as mulheres, né? As pessoas que tiveram experiências negativas, ou foram separadas dos pais precocemente, abandonadas, né? Foram para casas lares, foram adotados, ficaram um tempo sem, né? Ou até foram adotadas logo que nasceram, mas como é que foi essa adoção, esse novo vínculo, etc. Ou, né, tiveram experiências negativas de mães muito estressadas, muito preocupadas com as coisas, que tinham que dar conta do mundo, que não conseguiam se vincular emocionalmente com esse bebê, que não conseguiram, né, criar esse vínculo, esse amor, não conseguiram fazer com que o nosso cérebro, desde o começo, fosse encharcado de ocitocina, né, startou esse lugar de produção de ocitocina, etc. A gente tem mais dificuldade, essas pessoas têm mais dificuldade em produzir ocitocina, tem níveis menores de ocitocina, que é esse vínculo bioquímico, né? Que bioquimicamente nos ajuda a criar esse vínculo de amor e apego seguro com os nossos filhos, e apego. As mulheres que tiveram uma infância infeliz ou que tiveram depressão antes em suas vidas, também têm uma probabilidade muito maior de se tornarem deprimidas quando engravidarem. Basicamente, as taxas de depressão durante a gestação são muito semelhantes às da depressão pós-natal, em torno de 13% de todas as mães. Essas taxas também não são muito diferentes das taxas de depressão em geral. É tudo registro neural, né, gente? A depressão na gestação é particularmente provável de ocorrer quando as mulheres sofreram algum tipo de rejeição emocional no início de suas vidas, deixando-as com uma sensação de baixa autoestima. Olha que interessante isso, gente. A depressão na gestação é particularmente provável de ocorrer quando as mulheres sofreram algum tipo de rejeição emocional no início de suas vidas, deixando-as com uma sensação de baixa autoestima.
Como elas não obtiveram apoio emocional suficiente na infância, não aprenderam a expressar seus pensamentos e sentimentos, ou a recorrer a outros para obter ajuda para lidar com suas emoções. Gente, isso é muito, muito, muito importante. Vou ler de novo. Como elas não obtiveram apoio emocional suficiente na infância, não aprenderam a expressar seus pensamentos e sentimentos, ou a recorrer a outros para obter ajuda para lidar com suas emoções. Para de chorar. Você não tem motivo nenhum para chorar. Vai ficar chorando aí até dormir para aprender a dormir sozinho. Onde já se viu? Eu preciso dormir para descansar. Mamãe trabalha o dia inteiro e você fica me chamando à noite. Isso não é justo. Onde já se viu sentir raiva? Pode parar com essa raiva. Um fato intrigante descoberto por pesquisadores é que a reação depressiva à perspectiva de se tornar uma mãe também é mais comum quando há segredos familiares. Olha que fato interessante. Como tudo impacta nossas crenças cerebrais e tudo é interligado, bioquímico, produção de hormônios, de neurotransmissores, de 1000 coisas dentro do nosso organismo. Nada é só. Eu já ouvi falar um monte de gente falar assim, gente, isso é só emocional. Não existe só emocional. Gente, isso é muito forte e muito importante. Eu vou ler de novo esse parágrafo. A depressão na gestação é particularmente provável de ocorrer quando as mulheres sofreram algum tipo de rejeição emocional no início de suas vidas, deixando-as com uma sensação de baixa autoestima. Como elas não obtiveram apoio emocional suficiente na infância, não aprenderam a expressar seus pensamentos e sentimentos ou a recorrer a outros para obter ajuda para lidar com suas emoções. Um fato intrigante descoberto por pesquisadores é que a reação depressiva à perspectiva de se tornar uma mãe também é mais comum quando há segredos familiares. Me falem o que vocês acharam desse parágrafo, gente. Faz sentido para vocês? Alguma semelhança com as infâncias de uma educação tradicional? Constelação familiar trabalha bem isso dos segredos familiares, né? Com certeza, Bárbara, com certeza. Eu já vi algumas constelações que aparecia assim, tem algum segredo aqui. Tem muito segredo nessa família. É uma família muito cheia de segredo, tipo, não se fala sobre as coisas para não causar, né, problemas, para não trazer conflitos, para não dar vergonha na família. E aí, olha que interessante, o cérebro mesmo assim, provavelmente sente, né, a questão emocional, mas não sabe racionalizar. Não liga uma coisa com a outra e aí provavelmente causa medo. Opa, hormônio de sobrevivência, adrenalina, tem alguma coisa errada aqui, mas ninguém pode falar, então fica atento que alguma coisa vai acontecer. Provavelmente alguma coisa assim que deve acontecer nas sinapses, né? E aí isso faz com que nós tenhamos também uma produção bioquímica que nos leva posteriormente para muita dificuldade. É interessante, gente, porque pensa, a gente consegue viver assim a vida inteira, fingindo que tá tudo bem, bloqueando, etc e tal. Mas quando vem uma gestação, quando vem um bebê que te tira desse superficial, que te tira desse lugar de que você não vai olhar pra sua vida, não vai olhar pros seus hormônios, toma remédio, tá tudo bem, vai lá toma remédio pra ansiedade, toma remédio pra isso, toma remédio pra aquilo, continua produzindo, vai lá, você tá tendo sucesso profissional, é isso que importa. Nossa, ela se deu super bem na vida. O que é se dar super bem na vida, né? O que a gente aplaude? E aí é isso que a gente tá em busca. Por quê? Porque os aplausos, eles liberam os hormônios que a gente precisa pra nossa felicidade. Dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, muitas vezes, né, a gente acaba tendo esses contatos amorosos que vem com a gente acerta alguma coisa, quando a gente agrada, quando a gente, daí tem abraços, tem beijos, tem, né, porque tá tudo bem. E aí nosso cérebro continua acreditando que é isso que a gente precisa, E aí, quando a gente começa a perceber, vem uma gestação e aquele bebê chora, aquele bebê tira a gente desse automático, tira a gente desse trem desenfreado, essa gestação tira a gente de tudo isso que a gente tentou enganar, a gente é obrigado a olhar. Olha que oportunidade, né? Tinha uma determinada dificuldade com minha bebê, coloquei numa constelação e descobri um segredo desagradável na família e ainda confirmei depois. Olha, Leila, que caso legal. Obrigada por compartilhar. Muito legal. E assim, é pra lidar, gente. É pra isso que a gente tá aqui, né? É pra lidar. Tudo isso é um grande convite a nós, mulheres, para a renovação. Nem fale, Inês. E assim, eu penso que nós podemos convidar, né? A gente é sugada para esse lugar de transformação. Os homens não são sugados. Então, como que a gente convida eles? Como que a gente leva eles? Cada um no seu lugar, né? Cada um no seu lugar.
Herdando a depressão. Como é que tá o horário? Nossa, já são 10 horas, mas tá quase acabando. Vamos acabar esse primeiro capítulo? Faltam 2 páginas só. Daí a gente já vai pro segundo, que a gente é a partir do momento que nasce daí, tá bom? Infelizmente, a depressão da mãe durante a gestação pode predizer tendências futuras da depressão do bebê que vai nascer. 2 estudos prospectivos descobriram que, quando os bebês se tornam adolescentes, seu risco de depressão é muito maior, até 4 vezes maior, de acordo com um pequeno estudo. Com um efeito muito menor, mas ainda significativo, em um grande estudo mais recente que se concentrou mais estreitamente na depressão maior. Como isso poderia ocorrer? Uma via é pelo cortisol da mãe depressiva e seu impacto sobre a amígdala. Em uma pesquisa muito recente, Anne Hifkon-Graboy e os colaboradores descobriram que a depressão pré-natal afetou o modo como a amígdala direita do recém-nascido se prendia. Ela era menos bem conectada. Outra via é pelo efeito do estresse da mãe sobre o sistema serotoninérgico fetal. A serotonina é um dos hormônios que eu falei para vocês. A serotonina é um importante agente bioquímico que circula no cérebro e por todo o corpo logo no início da gestação. Ela desempenha um papel importante na regulação das emoções, particularmente na modulação da impulsividade e da agressividade. Baixos níveis de serotonina também estão associados à ansiedade e à depressão. E aí, a gente descobre isso, o que a gente faz? Coloca serotonina artificial. Coloca estimulantes de produção de serotonina. Começa a tomar remédio, tá? A Inês colocou aqui, ó. Na mulher, o processo é de dentro para fora. No homem, é de fora para dentro. Somos empurradoras, porque eles precisam querer. Olha que legal. Ah, a Inês vai precisar sair. Beijo, Inês. A gente continua aqui, mas depois você lê aí essas últimas 2 páginas e a gente continua no próximo encontro, tá bom? Quando a mãe está estressada, isso pode afetar não só o seu sistema serotoninérgico, mas também a sua capacidade de disponibilizar serotonina para o feto por meio da placenta. Isso tem um impacto sobre as conexões em áreas do cérebro que dependem da serotonina, como o córtex e o hipocampo, o que pode reduzir o nível de serotonina nessas áreas principais do cérebro, mesmo na idade futura. Na verdade, todo um conjunto de importantes reguladores emocionais começam a ser estabelecido antes mesmo que o bebê nasça. Sistemas de neurotransmissores como o serotoninérgico e o dopaminérgico já começam a ser programados de modo que podem ou não ser reversíveis. Por sua vez, eles influenciam outros sistemas, como o desenvolvimento da amígdala e a resposta ao estresse, que, como já vimos, também estão se desenvolvendo rapidamente durante a gestação. Todos esses desenvolvimentos precoces podem ter impactos de longo alcance, não só porque todos os sistemas estão conectados, mas também porque o cérebro é um sistema interativo. Cada etapa é construída sobre a etapa anterior, de baixo para cima. E isso dificulta que se desfaça o impacto de diferenças, mesmo que pequenas, na experiência inicial, que leva o organismo a uma direção específica. Gente, por isso que os primeiros anos, desde a gestação, é primordial para esse adulto que vai se formar. Entendam isso, que legal, gente. O cérebro se forma uma camada sobre a outra, de baixo para cima. Se desde a gestação eu crio condições de desenvolvimento neurológico para os meus filhos, baseado em escassez, em estresse, em alimentos ruins, etc., é muito desafiante depois essas mudanças irem acontecendo. É óbvio que é possível se a gente pensar na questão do poder do nosso querer, né? Do poder da nossa vontade particular. Mas a criança que é bebezinha, ela não tem a vontade, ela não tem esse querer racional ainda pronto. Então, toda a infância dela vai construindo essas primeiras etapas num nível tão forte, né? Tão basal para sua vida, que lá na frente, quando ela decidir mudar isso, é um trabalho intenso. Por que a cura de traumas é algo intenso, não é de uma hora para outra? Por que a gente mudar um hábito, mudar uma crença, mudar medos, mudar relacionado à autoestima, vai vidas e vidas de terapias, de buscas, de olhares, de autoconhecimento, de exercício, etc. Tá? Não é só emocional, só psicológico. Gente, é tudo interligado, tudo. É muito importante a gente olhar para isso. Como diz a rima infantil, pela falta de um prego, o sapato foi perdido. Pela falta de um sapato, o cavalo foi perdido. Pela falta de um cavalo, o cavaleiro foi perdido. Por falta de um cavaleiro, a batalha foi perdida. Por falta de uma batalha, o reino foi perdido.
Será que o amor importa, então? Pode parecer extraordinário que esse período oculto do desenvolvimento do ventre deveria ter tal importância em nossas vidas, mas o feto já está se preparando para a sua vida futura e se adaptando às informações que recebe quanto às condições que terá pela frente. Isso inclui condições culturais. Seria essa uma cultura afetuosa que possibilita que as mães se alimentem bem, descansem e desfrutem de suas vidas? Como é a nossa cultura hoje? Ou será que o feto precisa se preparar para os momentos ameaçadores e estressantes, para uma cultura em que a nutrição e o amor são recursos escassos? O feto precisa receber informações adequadas para que possa adaptar às suas circunstâncias. No entanto, se as coisas não correrem bem durante a gestação, nem tudo estará perdido, de modo algum. Essas questões ainda estão abertas e as interpretações adicionais pelo bebê no período pós-natal. Como os bebês humanos nascem com um cérebro que mede apenas 1/4 de seu tamanho adulto final, um cérebro muito mais incompleto do que qualquer outro mamífero, os cuidados na primeira infância e além desempenham um papel muito maior na sua formação. Olha que lindo, gente! Os cérebros dos bebês humanos medem apenas 1/4 do tamanho adulto final, um cérebro muito mais incompleto do que os dos outros mamíferos. Os cuidados na primeira infância e além desempenham um papel muito maior na sua formação. Muitos sistemas regulatórios ainda estão em desenvolvimento e novas adaptações à realidade estão sendo feitas. Ainda há boas chances de que alguns desses sistemas em desenvolvimento inicial se recuperem, especialmente no período pós-natal imediato. Por exemplo, o vínculo positivo e o apego seguro durante o primeiro ano de vida podem possibilitar que um hipocampo pequeno, afetado pelo estresse, recupere seu volume normal. Tem fonte de tudo isso. Também há novo crescimento no córtex pré-frontal, em resposta a experiências sociais positivas. Isso pode oferecer diferentes modos de gerenciar e regular as emoções. Em outras palavras, se a criança encontrar amor, ainda conseguirá moldar uma nova realidade. Fim da primeira parte, do primeiro capítulo, da primeira parte. Que lindo, né, gente? Que lindo. Falem pra mim o que vocês acharam dessa primeira parte. Não é nada muito novo, né, para quem já está estudando sobre educação consciente, etc. Mas para mim o que é lindo é a gente ver isso nas palavras científicas, é a gente ver isso sendo explicado neurologicamente, né? A gente vê isso que para mim, né, que sou cabeção, que quero saber a explicação disso tudo, é muito lindo. É muito lindo as coisas irem se comprovando e tudo que a ciência traz hoje nega a violência, o autoritarismo, o desrespeito, nega. Nada pode ser imposto como certo, né? Então isso pra mim é muito bonito, muito bonito. Então, gente, a gente que já teve bebês, quem ainda está com o bebê no ventre, dá pra pensar nisso tudo com muito mais carinho, ter muito mais cuidado, né? E uma coisa que eu queria dizer é que, assim, muitas vezes é impossível a gente evitar o estresse, a gente evitar a tristeza, a gente evitar situações, né, estressantes. Às vezes é impossível, mas o que a gente faz com isso depois que passou pela situação é importantíssimo. Então, como eu vou lidar com essas emoções? Eu vou negar elas de novo? Eu vou engolir de novo? Eu vou fingir que tá tudo bem? Ou eu vou buscar ajuda? Eu vou colocar isso pra fora de algum jeito? Eu vou fazer terapias? Eu vou chorar? Eu vou ter meu apoio emocional? Eu preciso, de alguma forma, ter uma forma de regular essas emoções que foram lá em cima. O meu corpo liberou muita adrenalina, muito cortisol. Ok, faz parte, é sobrevivência. Como que eu regulo isso pra isso ser eliminado? Antes que possa, né, de certa forma, prejudicar o meu bebê. Então eu não tenho escolhas. Ok, como eu vou equilibrar isso? Eu não tenho escolhas, eu vou passar o tempo todo por estresse? Não tenho escolhas mesmo, porque a gente vem de uma educação onde a gente acredita em não ter escolhas. Você não pode ter tudo que você quer na sua vida. Você tem que se submeter, é assim mesmo. Isso é um autoritarismo, gente. A gente muitas vezes tem escolhas e não sabe. Na maioria das vezes, na verdade, a gente tem escolhas e não sabe. Relações abusivas, empregos abusivos, horários de trabalhos injustos, estresse desnecessário. Ah, não tenho escolha, senão não vou ter minha promoção. Então, peraí, você tá escolhendo lutar pela promoção, sabe? Ah, não, mas é porque daí na promoção... Sabe? Mas tudo são escolhas e tá tudo bem. Não tô dizendo que é uma escolha certa ou uma escolha errada, mas a gente entender que faz parte sim. Faz parte sim da nossa responsabilidade. Então tá, eu não tenho escolha, eu preciso estar ali, é estressante, como que eu faço para lidar com esse estresse?
Eu preciso ter momentos de descanso, eu preciso ter momentos de lidar com esse excesso de cortisol e adrenalina, etc., que foi produzido pelo meu corpo. Eu preciso assumir essa responsabilidade pelos meus filhos que seja, né? Porque vai impactar o bebê, vai impactar a criança. E se tudo isso passou na minha gestação, eu não sabia de nada disso, eu não conseguia, etc e tal, calma, a gente ainda tem possibilidades. Nos primeiros anos do bebê, como eles mesmos disseram, a gente consegue ainda colocar tantas experiências amorosas, afetuosas, de acolhimento, de apego seguro, de abundância. A gente não tem que ensinar o bebê a viver com menos. A gente não tem que ensinar o bebê a ficar fora do colo. A gente não tem que ensinar o bebê a dormir sozinho. A gente tem que dar tudo que ele precisa para se sentir seguro, para produzir os hormônios necessários, para desenvolver um cérebro forte. E a gente tem essas possibilidades ainda. Os meus filhos já estão na adolescência. Calma. É mais difícil? É mais difícil. Várias partes já foram construídas nessas crenças de escassez, de estresse, né? De imposição e etc, de autoritarismo. Mas o cérebro dele vai terminar de se formar depois dos 25 anos. Então ainda dá tempo. Tá bom? Vamos terminar aqui? Me falem uma palavra, quem ficou aqui, uma palavra de como sai daqui hoje. Eu adoro terminar nossos estudos, nossas conversas assim, quando eu faço estudo presencial, reuniões. Uma forma da gente também parar e pensar: estou pensativa, estou mexida, estou feliz, estou preocupada, O que aconteceu comigo com tudo isso que eu descobri, né? A Bárbara tá curiosa. Vai estudar mais, né, Bárbara? Certeza. Legal. Que mais, gente? É até uma forma da gente ir exercitando nosso autoconhecimento, né? Eu saio daqui empolgada. Eu acho que meu nível de adrenalina tá altíssimo. Preciso fazer alguma coisa pra baixar essa adrenalina. Fiquei muito empolgada com esses conteúdos e com poder compartilhar isso. Muito feliz com o andamento que a gente tá tendo aqui do estudo também, tá? Se vocês souberem de pessoas que vocês acham que ia ser muito legal participar do estudo, convidem para o estudo, tá? Toda terça às 9 da manhã a gente vai continuar com o livro, então, porque o amor é importante, tá? Terminamos o primeiro capítulo e ainda tem bastante coisa pra gente ler, ó. Vamos lá, então? Um beijo pra todos. Fico aqui à disposição de vocês, tá? Podemos conversar no particular depois. Até mais.